Boa noite, terça-feira, 30 de agosto. O Nesp Notícias retoma as entrevistas com os candidatos a prefeito de Bauru. Hoje vamos conhecer as propostas do candidato pelo PRB, Henrique Almirates. A gente fala também de mais um dos desafios que ficam para a próxima gestão, o asfalto. Os problemas com o PAC pavimentação, as quadras que vão continuar com terra e a falta de conservação das ruas já asfaltadas. Hoje é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. Você vai conhecer histórias de quem demorou para receber o diagnóstico. A gente começa esta edição com um dos problemas que afetam a população de Bauru e não vai ser resolvido na atual gestão. A falta de asfalto em vários bairros da cidade e a má conservação nas ruas que já estão pavimentadas. A espera por asfalto é longa em 11 bairros da cidade que vão ser atendidos pelo PAC Pavimentação. Nós acompanhamos a rotina de famílias que diariamente enfrentam os transtornos causados pela poeira e pela lama. A apenas 4 quilômetros do centro, no Santa Edvirges, uma parte do bairro tem asfalto e a outra não. Tem que lidar com o esgoto, tem que lidar com o barro, né? Inclusive nas escolas mesmo, as professoras não marcam falta, porque não tem como as crianças se deslocarem, né, das suas casas. No Tangarás, o bairro com o maior número de quadras a serem contempladas pelo PAC Pavimentação, 144 no total, até o asfalto chegar, os moradores improvisam como dá. Meu cunhado vem de outra cidade, tem carro, tenta pôr na garagem, mas não tem condições. A gente acaba usando a chácara do vizinho para pôr o carro, porque não tem condições de pôr. O Jair mora no Parque Jaraguá, zona oeste de Bauru. Foi um dos primeiros moradores da quadra, que era para ter sido asfaltada nos anos 80. Entra prefeito, sai prefeito e ele sempre esperando uma solução. Quando está seco é pó. Areia, quando está ventando um dia de hoje, e quando chove é barro. Aqui as obras começaram, mas foram paralisadas em junho. A empresa responsável pediu um aditivo de 7%, o que aumentaria em R$1.700.000 o custo. O problema é que a empresa também é responsável pelos bairros da Shirley e do Paulo Sérgio. As obras do PAC demoraram para ser autorizadas porque havia um impasse sobre quem deveria construir as calçadas, os moradores ou a empreiteira. A prefeitura esperou os moradores concluírem a construção, como determina a lei municipal, mas apenas 40% das casas fizeram. Ainda assim, a maior parte delas ficou fora dos padrões recomendados. Isso fez com que o município assumisse as obras para depois cobrar os moradores. O problema é que ainda não há uma forma legal para fazer isso. Nós não temos uma lei que determine que a gente possa fazer essa cobrança. O que está sendo estudado junto ao gabinete? A possibilidade de encaminhar uma lei para a Câmara para que a gente possa cobrar aí o ano que vem essas calçadas. Mesmo com o asfalto chegando a 700 quadras por meio do PAC, no valor de R$57 milhões, a cidade tem outras 400 quadras que não foram contempladas. E uma delas é a da Casa da Gislaine, no Santa Cândida, bairro atendido pelo programa. Eu acho péssimo, porque minha rua está no meio de todas essas outras ruas aí, e eu acho péssimo a gente não ter o direito de ter esse asfalto também. Se a falta de pavimentação das ruas de terra traz diversos transtornos aos moradores, a conservação das ruas que já receberam asfalto é outro desafio aqui da cidade. Buracos como esse ficam abertos durante meses, aguardando o recap. Uma das principais causas são os vazamentos de água e esgoto. Funciona assim: para fazer consertos, o DAI abre buracos. Depois, vêm as operações para tapá-los, organizadas pela Secretaria de Obras. O titular da pasta chegou a cogitar uma alternativa para o trabalho ser mais eficiente. A gente está discutindo aí uma possibilidade do DAI já começar a terceirizar esses trabalhos, porque tem que fazer adotar alguns procedimentos técnicos com uma qualidade um pouco melhor que hoje não teria como o Departamento de Água está fazendo.
Em outros pontos da cidade, as chuvas de verão e o péssimo estado de conservação do asfalto foram os responsáveis pela proliferação dos buracos. De janeiro a junho, a Divisão de Pavimentação da Secretaria de Obras e a Divisão Técnica do DAI utilizaram juntas mais de 9 toneladas de massa asfáltica para tapar buracos, ainda assim de maneira paliativa. Para se resolver definitivamente o problema, algumas características da cidade deveriam ser levadas em conta. Na presença de água, esse solo de Bauru, ele fica mais fraco, vamos dizer assim, justamente por causa da areia, bastante porosa, certo? Então, o que prejudica realmente é essa parte de drenagem superficial, né? Tem que ser bem feito com galerias de águas pluviais, enfim. Quando o DAI abre uma derivação de rede de esgoto, por exemplo, né? Aí o buraco fica aberto, esperando que a prefeitura venha fazer o revestimento asfalto. Então, essa compactação do solo e essa preparação, né, tem que ser muito bem feita para simplesmente jogar o revestimento asfáltico em cima. Isso não acontece. Isso aí teria que vir raspando parte desse asfalto, depois aplicar uma camada nova de asfalto. Aí seria o adequado, mas para isso aí depende de uma quantidade de recursos bem grande que a prefeitura no momento não possui. Há pouco tempo atrás eu fiz recap de 8 quadras na Vila Falcão e cada uma custou aproximadamente R$25 mil. Então o valor para o recap é bem alto. Conseguir recursos para o asfaltamento e a conservação das ruas da cidade precisa estar nos planos do futuro prefeito de Bauru. O prefeito municipal, ele é o gestor do município, ele é o chefe do executivo local, ele tem as funções, ele tem a função principal, primordial de ser o executor do orçamento municipal, tem funções também relevantes e importantes na elaboração de leis, ele é que pode propor com exclusividade a alteração do quadro funcional e na organização da estrutura administrativa da prefeitura, por exemplo. Também tem funções no papel legislativo para aprovar ou vetar projetos de leis originários da Câmara dos Vereadores, mas essencialmente ele é um gestor. No próximo bloco, a gente fala sobre a questão do asfalto e outros temas com o candidato a prefeito de Bauru pelo PRB, Henrique Almirates. Voltamos já já. Voltamos e a gente recebe agora o candidato a prefeito de Bauru pelo PRB, Henrique Almirates. Ele vem com a coligação Bauru em Primeiro Lugar, formada pelo PRB e pelo PT. Ele tem como candidato a vice-prefeito o Coronel Lamoso, também do PRB. Vamos então conhecer as propostas do candidato. Henrique Almirates, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigado, Larissa. Um prazer estar com vocês aqui. A ordem das entrevistas com os candidatos foi definida em sorteio e elas têm a duração de 10 minutos contados a partir de agora. Henrique, começando pelo tema da nossa reportagem, que é a questão do asfalto. Entre as suas propostas nessa área, você prevê a pavimentação de 25% das ruas da cidade por ano e também o recapeamento asfáltico periódico das ruas com o asfalto vencido. A prévia do orçamento municipal para o ano que vem não prevê nenhum investimento em recapeamento. Como você pretende garantir, o cumprimento dessas propostas? Bom, primeiro eu quero falar que o Plano Cidade 10, que é o meu plano de governo, já estudou várias alternativas. O que a gente viu nas imagens agora, que vocês acabaram de exibir, é do tempo muito antigo, né? Trabalhadores com regador, com carrinho de pedreiro, fazendo um trabalho muito manual. Nós queremos fazer uma abertura de proposta de manifestação de interesse para que a gente busque novas tecnologias, traga tecnologias mais modernas e faça um asfalto que dure. O asfalto de Bauru, a gente pode falar que é uma cidade sem limites dos buracos hoje, isso não pode continuar. Nós temos que fazer um asfalto bem feito, buscar os recursos, seja ele da ordem federal ou através de parcerias público-privada, ou buscar o recurso onde ele existe, em qualquer canal, seja estadual ou federal, mas precisamos fazer com que a população saia desse sofrimento. Você vê as imagens de Santo Edvirge, que está há quase 27 anos, e eu conheço muito bem lá, que eu já passei várias vezes e vi as pessoas com muita dificuldade. Temos que resolver isso de uma forma de planejamento, coisa que não está tendo em Bauru.
Bauru está vivendo a solavancos. Não podemos mais viver assim. Nós temos que planejar. Uma das funções do gestor é fazer o planejamento correto e fazer uma programação. A minha meta de governo é que a gente faça o aumento do asfalto e o recapeamento na ordem de 25% ao ano. Isso é uma meta desafiadora, mas é uma meta que nós vamos buscar atingir. O seu plano de governo foca bastante também a questão da segurança. Tem a proposta do videomonitoramento, tem também programas de combate ao consumo de drogas e ele estabelece 2 metas: a redução do número de homicídios, da taxa de homicídios e também o aumento da resolução de crimes na cidade. São atribuições de órgãos de segurança ligados ao Estado. Como você pretende cumprir essas metas? Olha, primeiro que eu tenho o melhor vice-prefeito candidato, que é um coronel da Polícia Militar com muita experiência, e ele com uma equipe muito bem estruturada e conhecedora do tema, pensaram um modelo que já foi testado em outros países, que é nós estamos chamando de Sistema Bauru de Inteligência, onde nós vamos transformar os bairros em uma polícia comunitária, onde o cidadão, 70% dos casos hoje, que cai no 190, são reclamações de baixa criminalidade. Isso demanda uma mão de obra da polícia, onde ela manda seus veículos, as suas viaturas cuidarem desses casos. À medida que a gente levar isso para essas unidades comunitárias, a gente libera o patrulhamento da Polícia Militar para que ela cuide melhor da cidade. Enfim, a gente vai cuidar também da questão da integração de sistemas de inteligência, através do videomonitoramento, através de tecnologias já existentes e que estão disponíveis em nosso município, mas não estão integradas. Nós vamos integrar tudo isso com a base da polícia, até porque, apesar de parecer que é uma responsabilidade só do Estado, a Prefeitura pode melhorar em muito e trazer o índice que hoje está de 9% para 100 mil, numa meta para até 10 anos, trazer para uma meta de 5 homicídios para 100 mil. É uma meta que a gente sabe como fazer e nós vamos melhorar a questão da segurança na nossa cidade. Isso envolve iluminação, envolve uma série de temas que o meu programa de governo detalha isso especialmente. Falando em saúde agora, Henrique, caso você seja eleito, você se compromete a repor o quadro de funcionários na área para dar conta da demanda da cidade. Por outro lado, o seu plano de governo também fala numa prefeitura enxuta. Você enxugaria profissionais de algumas áreas para permitir a contratação em outras? Primeiro ato que eu vou fazer enquanto prefeito, eu vou fazer que todos os funcionários se apresentem à sua secretaria de origem, para que a gente saiba. Porque tem muitos funcionários que foram nomeados, concursados e nomeados numa secretaria que prestam serviço a outras. Então nós vamos saber a real dimensão de defasagem na dotação. Hoje se estima em 200 servidores públicos faltantes na área da Secretaria de Saúde. No entanto, a tecnologia empregada hoje na secretaria é muito baixa. Se você melhorar a eficiência usando tecnologia adequada, aí nós vamos ter condições de dimensionar o número exato de servidores que precisam ser completados na saúde, sim. Agora, a prefeitura enxuta é uma questão de acabar com cargos e confianças de que não trabalham. Isso eu vou fazer muito rapidamente e a gente vai fazer com que isso se enxugue de tal forma para que a gente possa sobrar recursos e não ter desperdício no recurso, para que a gente possa recuperar essa evasão de vagas existente, a gente possa melhorar o nível de servidores no aspecto de completar suas vagas existentes. Se é possível, sim, eu vou fazer. O seu compromisso seria, então, com a redução desses cargos que são indicados Uma de confiança. delas, né, Larissa? Você pode fazer o seguinte, no meu programa Prefeitura Enxuta tem 4 eixos. Uma delas, eu vou centralizar todas as compras de todas as secretarias num único lugar. Isso vai fazer uma geração de receita bastante interessante. Eu tive, da cidade de Maringá, por exemplo, que eu estive estudando muito a cidade de Maringá, lá só com esse enxugamento de compras isoladas que a secretaria faz, trazendo para uma única área de governo, chegou a economizar 6 bilhões de reais num ano de bens comuns que as secretarias consomem. Então nós vamos atacar nesse aspecto de concentrar a compra para gerar receita, fazer um equilíbrio no recebimento de dívidas ativas que tem, para também gerar caixa para a prefeitura, reduzir os cargos comissionados, ou seja, aqueles que
cargo de confiança que não trabalha, a gente vai ser muito rigoroso nesse aspecto e fazer uma eficiência da máquina pública. Juntando tudo isso, vai ter dinheiro para melhorar a saúde, sim. Na saúde também e na educação, no seu plano de governo, sempre que são previstas construções, ampliações, adequações, você defende parcerias público-privadas. Falando especificamente da educação, no caso, que tipo de serviços seriam prestados pela iniciativa privada? Seria uma espécie de privatização do serviço? Em hipótese alguma. No caso da educação, e eu conheço isso que eu já trabalhei nessa área, você pode separar. A educação é o maior investimento que pode um prefeito deixar para a sua população. E é isso que eu vou cada vez mais melhorar a educação. Primeiro, você separar a área pedagógica da área de infraestrutura. Quem cuida, o diretor, os professores, assistentes, eles vão se preocupar só com a área pedagógica. Essa questão de telhado quebrado, cano que não funciona, equipamentos obsoletos, tipo computadores e outras coisas, vai ter uma equipe especializada em correr todas as unidades municipais para que não deixe faltar o equipamento básico, a instrumentação necessária para que os professores, diretores e pessoas ligadas à área pedagógica possam fazer o seu melhor com a melhor estrutura que a prefeitura pode resolver. E tem dinheiro para isso. Seria iniciativa privada para esse tipo de atribuição? Provavelmente sim. A gente pensar, desde que não onere o bolso do munícipe, há um modelo já existente em algumas cidades. Eu estou estudando muito e vou implantar com uma forma muito bacana que a prefeitura vai dar um salto espetacular na melhora do seu ensino. Henrique, para a gente concluir, a gente tem em torno de 1 minuto e meio, falando de uma equação sempre polêmica em Bauru, preservação versus desenvolvimento econômico. E o seu plano de governo, ele fala em normatizar a ocupação de áreas de proteção ambiental do Rio Batalha e do córrego Água Parada, defende também a flexibilização de regras de retirada de vegetação de áreas particulares. Nas suas propostas, há um favorecimento, então, do desenvolvimento dentro dessa equação? Não, tem que ter um equilíbrio. As APAs, elas precisam fazer o seu manejo, tem que mudar a lei e discutir como fazer a ocupação de uma forma muito consciente. Primeiro, que não afete o meio ambiente, mas que deixe o ser humano viver naquela região, preservando o meio ambiente. A gente não pode viver numa cidade estrangulada por 3 APAs, com uma valorização imensa urbana, e não ter condições de ocupar essas áreas com muita responsabilidade. É nessa linha que eu vou caminhar, do equilíbrio. Posso estar concluindo? Temos 40 segundos. Então tá bom, eu quero pedir a você, meu número é 10, quero pedir teu voto, voto de confiança. Nós temos o melhor programa de governo que chama Cidade 10, foi muito estudado, as pessoas que estão comigo não são políticos profissionais, é a oportunidade que você tem em trocar os políticos profissionais pelas pessoas que querem fazer o melhor para Bauru. Então eu peço seu apoio, seu voto e visite a minha página para que você possa conhecer melhor as minhas ideias e o meu programa de governo. Tá certo, atingimos o tempo agora, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. E depois do intervalo, vamos falar de esclerose múltipla. Hoje é o Dia Nacional de Conscientização sobre essa doença neurológica que ataca principalmente as mulheres. E depois do intervalo, voltamos num instante só. Voltamos e a gente vai direto saber como fica o tempo em Bauru amanhã. As informações são do IPMET e do CPTEC. A quarta-feira deve ter chuva fraca em praticamente todas as regiões paulistas. O tempo deve voltar a ficar estável na quinta-feira. Em Bauru também deve chover amanhã. Agora a umidade do ar é alta, está em 80%. Os ventos sopram a 13 km por hora. Hoje os termômetros foram dos 18 aos 26 graus. Nesta quarta, a mínima é de novo de 18, mas a máxima deve ficar em 22 graus. Hoje é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. É uma doença neurológica crônica que afeta principalmente as mulheres. Como ela se manifesta por diferentes sintomas, o diagnóstico costuma demorar. Após sofrer um acidente vascular cerebral, Lídia fez exames e descobriu que tinha esclerose múltipla. O cansaço e a dificuldade para engolir foram os primeiros sintomas a aparecer. Começou a perder a memória,
o lado paralisou, eu não conseguia saber qual era a perna direita, qual era a perna esquerda, não conseguia mudar o passo. E a memória, né? A memória foi sumindo, muito cansaço. Aí foi quando me encaminharam para um neurologista. A esclerose múltipla é uma doença neurológica crônica e autoimune, ou seja, provocada pelo próprio organismo. Ela afeta o sistema nervoso central, provocando lesões cerebrais e medulares. A doença provoca ainda danos à mielina, que reveste as fibras nervosas, prejudicando a comunicação entre o cérebro e a medula espinhal. Qualquer local no sistema nervoso central, que é cérebro e medula, pode dar um sintoma de esclerose múltipla. Os mais comuns, neurite óptica, que é isso? A pessoa parar de enxergar, tá? Ter uma dificuldade para enxergar, perda de força, tá? Então o paciente perder a força no braço ou na perna, dificuldade para falar. Tem alguns casos que aparece diplopia, visão dupla, tá bom? E tonturas também, algumas vertigens também que pode aparecer. No início foi depressivo, caí em depressão, chorei muito porque eu tenho 4 homens dependentes de mim, um marido e 3 filhos já adultos, né? E até o mais velho é especial. Então, para mim foi muito difícil. Ele explica que as mulheres na idade entre os 20 e os 40 anos são as mais afetadas pela doença. A maior parte das doenças autoimunes são comuns em mulheres, tá? Tem várias explicações, entre elas a parte hormonal, estrogênio, progesterona, que também acabam influenciando nesse componente. Segundo a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, hoje existem no país cerca de 35 mil pessoas com a doença. E por não ter cura, quanto mais cedo for o diagnóstico, melhores são as condições de vida do paciente. A Sandra é uma prova disso. Com dores nos membros inferiores desde a infância, recebeu a resposta de que tinha esclerose só em 2013. Por conta da demora, hoje ela tem dificuldades de locomoção e precisa usar cadeira de rodas. Eu não ando porque a lesão da medula é grande. Por conta de não ter descoberto antes, eu fui parando de andar. Usei bengala, usei andador, até que não andei mais. Tanto a Sandra quanto a Lídia fazem sessões de fisioterapia na Sorri, em Bauru, 3 vezes por semana. A atividade é auxiliar no tratamento, principalmente para pacientes que têm dificuldade de movimento e equilíbrio. Com os exercícios apropriados, essa fisioterapeuta explica que o paciente pode ter uma vida melhor e ficar mais preparado para surtos inesperados. Não vai curar a doença, porque a doença não tem cura. Ela vai fazer com que a pessoa mantenha-se ativa, dentro das limitações que ela tenha. Para a Lídia, além do acompanhamento médico, é preciso encarar a doença com coragem e procurar viver cada dia com fé e otimismo. A gente tem um monte de amigos, né, que a gente troca experiências e tenta levar a vida, né? Que não falou para Sandra. Se a vida te dá um limão, faça uma limonada. E eu procuro fazer bem doce para mim esquecer tudo, né? E é com essa lição da Lídia que a gente encerra o Nesp Notícias de hoje. Voltamos a nos encontrar amanhã às 7 da noite, ao vivo. Tchau!